Vamos começar então a live sobre Saturno, né? O tão falado, tão temido, tão esperado Saturno, que tem ocupado bastante a cabeça das pessoas, não só a cabeça, né, mas as conversas, as perguntas astrológicas também, né? Tem se baseado bastante nisso. E hoje a gente tem um convidado especial para essa live, né? Que é o Thiago Anchieta, que também é astrólogo, né? Tem trabalhado bem com astrologia. E nas redes sociais ele também está como Thiago Anchieta, né? Ele trabalha mais com a astrologia horária, mas ele pode falar um pouquinho melhor o trabalho dele pra gente aqui. E eu vou mais para Natal, né? Não me atrevo tanto com a astrologia horária, assim. Mas hoje o assunto é Saturno, né? E nós temos o Saturno tanto na astrologia, na aplicação da astrologia horária, quanto na astrologia natal e também na astrologia mundial, que é o que mais a gente tem ouvido falar, né? Saturno na astrologia mundial. Por ter ficado 2 anos aí em seu domicílio Capricórnio e agora vai ficar mais 2 anos no seu domicílio de Aquário. Então é interessante a gente entender melhor como que funciona Saturno, né? Então nada melhor do que conversar com os astrólogos que entendem ou tentam. E eu vou até deixar o Tiago começando a falar um pouquinho melhor sobre esse assunto, né? Oi, Tiago, boa noite. Opa, Amanda, boa noite. Tudo bem? Tudo bem? Você como é que tá? Tô bem. Saturno hoje, então, hein? Sim, vamos Justo falar nessa sobre. grande conjunção aquariana que tem a regência de Saturno. Sim, todos os planetas agora estão sob domínio de Saturno e já tive algumas horárias com esse simbolismo. Foi bem interessante. Pois é, eu não sou muito de horário, mas eu abri uma hoje. Aí a gente sempre se assusta para olhar o céu, né? Sempre tem. Lá tá a galera lá em Aquário. Sim, sim, sim. Conjunção bem próxima também. Uhum. Mas então pode começar falando aí pra gente como é que funciona esse simbolismo de Saturno, como é que dá pra gente entender melhor. Então, Saturno está associado com todas aquelas coisas que são velhas, decaídas. Ele representa não a juventude, como posso dizer, a juventude que iludida, como é representado pelo signo de Áries, aquele signo que é o início da primavera, pronto para fazer tudo o que deseja e experimentar todo o novo, que ele tem uma audácia juvenil. Enquanto Saturno é representado pelaquela pessoa que já é experimentada das coisas da vida. Então ele tem uma postura um pouco mais, como posso dizer, desconfiada em relação às coisas. Por isso que ele também é associado ao sistema imunológico e a portas, a barreiras. Por quê? Porque ele representa a nossa percepção de que o mundo não é só alegrias e prazeres, mas dificuldades, asperezas e a própria o próprio decaimento da pessoa humana, da decaimento tanto físico quanto moral. E por isso devemos nos proteger. E por isso que ele é associado a essas barreiras e por causa dessa sensação de ele lutar contra essas asperezas, ele tem essa característica áspera, o que o faz ser chamado de o grande maléfico. Mas ele é o grande maléfico porque ele representa justamente essa parte da vida que não devemos ser inocentes e infantis em relação a tudo. A gente tem que ser maduro o bastante para reconhecer que nem sempre a, a vida vai ser aquela doçura jupiteriana ou venusiana. Realmente, você comentou sobre a diferença entre Áries e Saturno, né? E Áries é a queda de Saturno, né? Onde Saturno não fica confortável justamente por essa diferença tão distonante, né? Desse simbolismo entre eles.
sim, E a geração de Saturno em Áries, meu Deus, tá todo mundo perdido, né? Com ansiedade, com sim, dificuldade em se colocar no tempo e assumir responsabilidades também, né? Eu fiz uma brincadeira agora, mas isso pode acontecer com todo mundo. Mas acho que o que mais eu vejo realmente algo que a gente está vivenciando, essa época tão saturnina mesmo, né? Além dessa relação com uma necessidade de assumir a responsabilidade, né? Como você estava falando, de entender a limitação da vida, né? Que a gente tem limite, que a gente tem um fim, né? Tanto que Saturno, ele é o derradeiro astro visível a olho nu, né? Ele é a margem. Eu falei, a Aline chorando, eu tenho Saturno em Ares, eu também tenho Saturno em Ares, Aline, fica tranquila, tá? Abraço. Então, Saturno ele é o último astro visível a olho nu, ele é realmente a margem, o limite, né? Então, ele tem essa relação toda com finalização, com limitação, com a própria morte, né? Com o peso. E aí, você comentou sobre a aspereza, né? Com algo que não é confortável, né? Que ele mostra pra gente. E a gente também está vivenciando uma época de, além de restrições, né, com máscara e álcool em gel e fica em casa, mas também com situações de saúde, né? Porque a relação de dificuldade com manter a saúde, né, a doença, ela normalmente vem por frieza e secura, que são características saturninas, né? Por isso que a gente chama de maléfico, né? Na verdade, porque ele é bem desconfortável, mas ele mostra pra gente o que tá errado, assim como a doença é um sintoma, os sintomas da doença, né? Mostram que tá em desarmonia no nosso corpo, que a gente pode estar melhorando também, né? De reconhecer essas limitações e dificuldades aqui. Muito sim. interessante. E fazer um bom uso dessas limitações, né? Porque limitações é um termo um pouco abstrato, porque abrange tanto limitações como, eu não consigo fazer isso por medo, ansiedade, mas também aquela limitação que impede a outra pessoa de entrar na minha casa, que é a porta. Saturno também significa porta. É a nossa casa que nos protege do mundo lá de fora, porque se a gente não tiver casa, não tiver nenhuma barreira, né, vamos ficar não somos indestrutíveis, né? Vamos ficar invulneráveis a, às asperezas do mundo. Então, apesar de Saturno representar ele mesmo uma aspereza, ele que representa a nossa fuga à aspereza da vida. Lembrei também que ele é co-significador da casa um e da casa 8, né? Que é o Sim, começo da vida e o fim da vida também. O corpo físico não deixa de ser uma limitação para a gente também, mas é fundamental para a gente estar se desenvolvendo, assim como eu falo muito desse exemplo, né? Eu já estou cansada desse exemplo, mas eu acho ele ótimo, né? O rio ele precisa das margens, do limite, para desaguar até o mar. Então é necessário isso. sim, é até bem interessante que o mesmo planeta que significa a vida, o começo da vida, vai significar o fim da vida, a morte, né? Como você falou, Uhum. Saturno, através da ordem caldaica, ele é o regente da casa um e da casa 8. Isso significa que a casa um em si é como se é o nosso corpo, e o nosso corpo é uma barreira. É quando a nossa alma se integra no nosso corpo. E é isso que Saturno também significa. Ele estrutura as coisas em um determinado limite. Isso é bem interessante, O porque próprio símbolo de geralmente, Saturno, ele traz o símbolo da cruz, né? Que sim, sim, significa... o próprio homem também, né? Tem esse simbolismo da cruz. E para a Cabala, Saturno, na geometria sagrada, ele é significado pelo cubo. Né? O cubo aberto, ele também tem o simbolismo da cruz. E o sim, sim. cubo, ele contém, né? Ele tem essa relação da forma em si. Ele prende, ele é o que contém em si. Tem essa capacidade de fechar, né, de ser perfeito em si. Muito interessante. Muito mesmo. Uma das coisas que mais me surpreenderam nesse estudo do simbolismo desse planeta é justamente essa questão que a gente está falando, de ele não ser tão ruim quanto as pessoas geralmente dizem, né? Uma pessoa que tem Capricórnio ou Aquário no ascendente, ela necessariamente vai ser Saturno no mapa dela. E isso não vai fazer ela uma pessoa ruim nem amarga.
mas o simbolismo vai adaptar, assim como os outros planetas, ao contexto da vida dela. Mencionaram Áries, que é a queda de Saturno. Muita gente tem, inclusive eu tenho. Isso também porque Saturno demora muito para mudar de signo, às vezes 3 anos. Então, pessoas de uma única geração podem ter um Saturno debilitado ou posicionado no mesmo signo. Mas eu acho interessante o simbolismo dele porque representa algo um pouco mostrado na nossa geração, que é uma ansiedade contra o tempo. Uma pessoa simbolizada por Saturno é aquela que vai ter que conviver com o tempo. De certa forma, é um ancião que está na espera das coisas acontecerem. Não é uma pessoa parada, mas é aquela pessoa que compreende que nem tudo deve vir naquele momento. Não importa certas ações e atitudes que você faça, mas certas coisas não surgirão naquele momento. E Áries é justamente esse impulso natural da gente criar e se expandir. Mas estando no corpo de Saturno, é como aquela pessoa que tenta correr e na primeira tentativa cai, porque é frustrada nessa tentativa infantil, no momento de maturidade, de quebrar barreiras, como se tem que conviver com a própria barreira. E eu acho muito legal essa relação de Sol ser ficar exaltado em Áries, né? Que é o oposto de Libra, enquanto Libra é a queda do Sol e é a exaltação de Saturno, né? Então a gente tem todo esse simbolismo, ao mesmo tempo que Saturno também rege Aquário e fica domiciliado em Leão, e ao contrário a gente tem os exílios, né? Eu acho que começar a entender essa configuração toda da mandala astrológica ajuda muito, né? Quem está começando a estudar aí a conseguir entender melhor também todo o simbolismo, para entender melhor o próprio mapa também, né? E Sim. perguntaram aqui a diferença entre a cruz de Saturno e a de Júpiter. Eles, na verdade, são extremamente opostos, né? Enquanto Júpiter, ele ascende, né? Saturno desce. Saturno representa muito a queda. A gente estava falando um pouquinho da relação da Cabala, né? Eu estava falando, na verdade. Não sei se o Thiago entende um pouquinho, É e o do cavalo cubo, mas o próprio cubo, ele representa a cruz, né? A descida, a matéria, a manifestação mais material. E então tem essa relação mais com o descer, que tem até a árvore da vida, que também parece um cubo, né? Então tem relação com a queda. Então Júpiter é o movimento oposto, né? De ascensão, de subida. E o próprio símbolo deles são invertidos, né? Sim, sim. E a própria definição deles, porque Júpiter é aquilo que se expande, é quando temos opções acima do esperado. A gente não tem um limite de opções, a gente tem tantas opções que não tem até meios de pensar nelas. Júpiter representa coisas grandes, magníficas, enquanto Saturno é uma pequenez conservadora, de você ter limites um pouco até desagradáveis, porque Júpiter é aquilo que nos fascina. De certa forma, a gente vive numa época muito afeiçoada com significados de Júpiter e Vênus. Vênus, por quê? Porque Vênus são coisas gostosas e Júpiter são coisas expansivas que nos aliviam, que nos dão sensação de liberdade sem limites. A minha mente, minha inteligência, minhas ações não têm limites que possam me frustrar. Eu já cheguei ao alto. É mais ou menos um pouquinho essa pegada. Se a gente for corromper de um modo imoral certas características de Júpiter. Porque todos os planetas eles têm significados essenciais, como, por exemplo, Saturno tem o significado de limitação. Júpiter tem de expansão. Mas essa limitação e expansão podem ser significadoras de várias coisas. No caso de Júpiter, a pessoa começa a usar drogas porque acha que vai expandir a mente dela. E ela se sente livre. E Saturno é aquela conservação. Eu devo trabalhar, eu devo cuidar da minha família. E isso não vai me permitir usar drogas ou sair ao mundo afora sem responsabilidade. E aí a gente Mas, tem também as consequências, né? A necessidade de assumir responsabilidades por conta de uma ação baseada numa tentativa jupiteriana e, ao mesmo tempo, quando você escolhe ações mais saturninas, e dentro desse exemplo que você deu, né?
pode adquirir mais consequências de abundância, fartura e família e vida. Tanto que a natureza de Júpiter, né, ela é quente e úmida, ela é mais favorável para a vida. É o único astro, inclusive, que é quente e úmido, né? Sim, o único acho sanguíneo. E por isso que era um muito favorito na astrologia tradicional. Sempre que você vai ver um autor citando Júpiter e Saturno, são sempre favoráveis a significados de Júpiter, Saturno. Uma coisa interessante que eu aprendi com o Crowley é essa necessidade de ver, seja mapa natal, seja mapa horário, para ver se tal planeta é benéfico ou maléfico, se está agindo de forma benéfica ou maléfica naquele momento. Porque esse exemplo que a gente citou agora, das consequências que aquele planeta leva, se aquele planeta vai levar você a algo benéfico ou maléfico, depende, por exemplo, da dignidade essencial dele. Uma liberdade boa significaria para um Júpiter em peixes ou em câncer, não suas maiores dignidades, mas ele em virgem, gêmeos, representaria uma liberdade não benéfica. Isso é muito interessante, né? As pessoas às vezes levam muito ao pé da letra, né? Ah, Júpiter é bom, Saturno é ruim. E pronto, acabou, né? Sim, E eu estava lembrando também de que a gente tem vários exemplos na nossa própria vida de Júpiter e Saturno, né? Como a gente estava falando. E ao mesmo tempo, Saturno ele também pode ser uma espécie de professor, né? Justamente por mostrar a necessidade de responsabilização pelas questões, né? Pelos atos. E e lembrando mesmo de Jesus, que na cruz, né, venceu a morte, então ficou na gruta. Então a gente tem vários exemplos e coisas do nosso dia a dia mesmo, que podem ser jupiterianas e podem ser saturninas, e podem ser mais agradáveis ou menos agradáveis também. até o próprio exemplo do Éden, né? Onde tudo era permitido, exceto uma coisa, comer a fruta da árvore do conhecimento. Essa limitação em si, o meu professor John Fowler, ele cita como saturnina. E o ato de comer a maçã, ou seja, ir além do que está permitido, seria um ato jupiteriano. Muito interessante. Não tinha parado para pensar nessa em específico. Bem interessante mesmo. O simbolismo da Bíblia é bem rico. O Marcos vive mandando as pessoas lerem a Bíblia, né, para aprender astrologia, o simbolismo astrológico. Sim, sim, é bem evidente. Tanto pela ordem dos signos, dos planetas. Dá para encontrar muita coisa legal na Bíblia. É como se fosse um vade-mecum da astrologia junto com a mitologia grega e romana. E dentro da mitologia, Saturno é Cronos, né? O senhor do tempo, que foi desbancado por Zeus, Júpiter, né? Sim, Então, sim. até essa relação da sobreposição sobre um e outro, né? E Cronos, o próprio tempo é uma limitação, né? A fragmentação das horas, minutos e a manifestação que a gente consegue perceber o tempo também. Sim. Inclusive, aconteceu algo um pouco parecido com o pai de Saturno, né? Que é Urano. E o simbolismo de Urano é estritamente ligado a isso. Porque Urano, como sabem, foi castrado por Saturno. E Urano era o deus do céu, que representava todas as possibilidades. Mas foi castrado por Saturno. E dessa castração vem a realidade, a quebra de todos os sonhos e expectativas. A de Urano já você consegue utilizar na astrologia ou você não usa? Eu uso os planetas transaturninos na horário e natal, mas só se eles estiverem em uma distância de 1 grau, mais ou menos. E eles sempre são acompanhados com esse significado mitológico dele. Portanto, com uma pessoa que é escondida no subterrâneo e de repente sai para casar. Às vezes isso é um bom significado para casamento. Urano também, como ele representa
essa castração de possibilidades, ilusões, ele às vezes é muito associado com divórcio. Netuno, Uhum. ele, como o Homero diz, ele é o agitador de terras. Então, quando um planeta está conjunto ou oposto a Netuno, é como se tivesse tido alguma agitação ou quebra de status quo na vida da pessoa. Eles, às vezes, dizem muita coisa, mas, assim, eles são mais descritivos. Você consegue ler no mapa o que eles geralmente dizem. Uhum. Tem uma pergunta que eu acho. É mais fácil aprender o simbolismo de Saturno contrapondo com o de Júpiter? Ah, eu acho que nem sempre. A gente não precisa sempre de uma comparação, né? Dentro disso, a gente precisa de exemplos, né? De tentar aplicar em exemplos cotidianos, em coisas da nossa vida, né? Então, por exemplo, sabores amargos são saturninos, raízes são saturninas, né? As doenças normalmente são saturninas, né? Porque normalmente é o desequilíbrio de calor e umidade do corpo, as doenças normalmente são frias e secas. Sim, Então, eu pelo menos vejo mais por aí do que necessariamente comparando. Porque, sim. de qualquer forma, a gente pode usar o contrário. Ah, para entender melhor um é o outro, né? Para entender melhor Vênus é melhor aprender sobre Marte, ou melhor aprender sobre Marte para entender Vênus, né? E fica Pois é. nessa. Isso pode causar algum tipo de confusão. Só é bom fazer esse tipo de coisa como depois que você aprende o simbolismo de um planeta. Como a gente falou anteriormente. Ah, o Sol tem exaltação em Áries, que é a queda de Saturno. Você percebe que o Sol ele tem que ter uma certa autoridade, uma decisão para fazer na hora, uma imposição de certeza, enquanto Saturno é aquela reclusão, as coisas feitas não na hora, né, mas esperando o momento certo. Que às vezes com a sabedoria, você tem a sabedoria em recuar, digamos assim, para não agir naquela situação diferente do Sol, porque o Sol é o rei que tem que tomar decisões exatas naquele momento. Muito bom, muito bom. Que mais? Tem a relação também com fertilidade, né? Júpiter é mais fértil, Saturno Sim, é sim. mais estéreo, tem mais essa relação de castração, de dificuldade. Sim, sim, é um bom contraponto, porque Júpiter ele representa o sêmen, né? A Verdade. fertilidade. E também é a exaltação de Câncer, é o signo mais fértil de todos. Uhum. E lembrando também agora que Saturno, por ele estar a ser o último astro visível a olho nu, ele também representa os que estão à margem, né? As minorias, os muito excluídos, né? Os exilados. Tanto que Saturno fica jubilado na casa 12, que é a casa dos exílios. Sim, sim. Ele representa tudo o que é obscuro, aquilo que não é visto. Outro contraponto que a gente pode fazer com o Sol, né? Que é o astro que todo mundo vê, claro. O Doug fez uma pergunta: quem tem Saturno forte no mapa tende a ter mais desses aspectos? Então, meio que depende. A gente tem que ver, pelo menos eu veria a angularidade desse Saturno, porque quando um planeta está angular ou sucedente, significa que ele age mais na vida daquela pessoa. Por exemplo, na casa um, 2 ou 5, 4, ele agiria mais. E também eu veria se os outros planetas têm algum tipo de relação ou influência com esse Saturno. E ver o principal, né? Quem é Saturno no mapa. Pode ser eu, pode ser seu pai, pode ser sua mãe, pode ser relações no geral que você tem com as outras pessoas. E de que modo isso influenciaria com o regente do ascendente. Eu tava uma conversa bem grande esses dias no meu grupo ali do Telegram e nas caixinhas de perguntas, né, sobre o Senhor da Genitura. Até pra gente explicar um pouquinho melhor sobre isso, porque as pessoas, por exemplo, tem Saturno forte, aí normalmente deve ser o Senhor da Genitura, mas não é todo mundo que tenha como Senhor da Natividade o mesmo astro, né?
é que vai expressar as características da mesma forma. No geral, a gente pode dar umas especuladas, né? Ah, uma pessoa mais certinha, talvez, ou uma pessoa mais séria, talvez, uma pessoa que passe uma aparência de seriedade, talvez, né? Sim, Ou até mesmo com os aspectos físicos, né? De melancolia, talvez. Mas sim. nem sempre isso acontece, porque como o Thiago estava falando, que é muito importante, depende da casa, das casas que regem, dos aspectos e muita coisa pra gente olhar. Inclusive nem no cálculo do temperamento. Porque, não sei se vocês sabem, mas para a gente calcular o temperamento, o Senhor da Genitura, que é o planeta mais forte do mapa, é de extrema importância. Então, a pessoa que tem Saturno como o mais forte do mapa, ela vai ter uma característica melancólica, mas essa característica melancólica às vezes não é expressiva a ponto de tornar a pessoa melancólica, porque os outros testemunhos de temperamento sobrepõem. Saturno no ascendente muda o corpo. Se ele tiver, quanto mais indignidade ele tiver, provavelmente sim, né? A pessoa ser mais ossuda, né? Ser mais seca, mas depende do signo também. Sim, o Saturno representando uma pessoa deixaria ela um pouco alta e magricela. Não necessariamente fraca, mas aquela pessoa sisuda, alta, não forte nem fraca, né? Mas aquela pessoa, ao dizer dos populares, meio estranha, né? Que é magra e não demonstra muita expressividade no corpo. E tem realmente, não diria esquelética, mas ela teria um rosto mais estruturado, sabe? Porque Saturno também representa estruturas, né? Então teria um rosto mais esculpido. E quanto mais, caso Saturno não seja o regente do ascendente, né? Se ele estiver na casa 1, quanto mais próximo ele estiver da cúspide e estiver no mesmo signo que ela, mais influente ele pode ser na aparência física. Normalmente a pessoa fica com cara de séria, Sim, sim, às vezes até dizem antipática, né? Cara fechada. E às vezes não é nem a intenção da pessoa. sim. Isso também quando Saturno é o senhor das maneiras, né? Ou influencia de alguma forma as maneiras da pessoa, mentalidade. Saturno, ele também é das artes liberais, ele significa astrologia, né? Sim, sim. Os Não dá dois pra gente esquecer de planetas, mencionar isso. sim, sim, sim. Os dois planetas melancólicos, né, de alguma forma estão relacionados à astrologia. O astrólogo Mercúrio e a astrologia Saturno. Principalmente porque na astrologia a gente tem que ter tanto estrutura quanto sistematização da linguagem para fazê-la bem. Porque a astrologia é uma linguagem, mas também é como se fosse uma gramática que a gente tem que estruturar para expressar bem aquela realidade que estamos vendo. Eu acho muito legal, né? Tanto que os signos que Saturno fica domiciliado, né? É Capricórnio, que tem essa relação com a subida, né? Com a ascensão, e Aquário, que é o próprio homem, né? Então, essa capacidade de olhar, de questionar, de indagar, de Sim. observar, de estruturar as coisas também, né? Como você estava falando. Pensamento estruturado e racional. E fixo, né? Aquele pensamento fixo. Fixo. Uhum. Muito bom lembrar disso. O que que as pessoas estão perguntando aqui? Cara de uma pessoa mais nova não. Eu acho que normalmente Saturno dá uma aparência de pessoa mais velha, mais responsável. Sim, sim. Uma maturidade acima da idade dela. Ela tem. Uhum. E louco tá mais pra Mercúrio. Uma aparência mais jovem seria a Vênus. Daí a gente até tem, né? Câncer, normalmente também gêmeos, são pessoas que têm uma aparência mais jovem também, né? Uhum. De fisionomia eu não sou muito especialista, não. Eu dou uns palpites, assim, eu sei algumas coisas só. Não pesquisei muito a fundo também não, fisionomia. Estão pedindo pra gente fazer um resumo com nas casas, né? Eu acho que não cabe muito, não sei,
Fica um pouco difícil, porque depende muito de muita coisa. Sim, já tem quanto tempo? Até me Acho que perdi aqui pode, nas a gente perguntas. pode, se você quiser, a gente pode fazer um resumo pequeno. Mas De eu acho que Saturno fica das muito, Casas. eu acho que fica muito tempo nas 12 casas, é melhor em uma livre específica. Se alguém perguntar Perguntaram, alguma coisa, né? Eu acho que varia muito também, porque depende de aspectos, de casa que rege, eu acho que conta mais e como é que tá. assim, Porque fica sim, sim, parecendo aquela coisa de site. né? Teria uma natureza bem Pergunta genérica. se é muito boa ali. Perguntaram por qual motivo o Saturno se exalta em Libra. Eu Libra fala acho, do justamente do equilíbrio, né? Da balança, né? Então eu acho que tem uma relação por aí também que faz muito sentido, né? Dessa relação de ser justo, de ser equilibrado, de trazer essa relação é, mais limitada, né? sim, eu acho até interessante, né, Saturno se exaltar num signo venusiano, né? Eu Uhum. acho que isso mostra um pouco da característica de formação de estruturas, né? Tem um pouco a ver com Marte, que também é um significador venusiano. Como você falou, é onde representa a balança, a justiça, e nesse equilíbrio perfeito é onde Saturno mais se alegra, porque ele quer ver isso, as coisas é, dadas o seu devido valor e no seu devido tempo. E a beleza, né? Essa relação também, né? Da justiça ser bela, né? De ser Sim. agradável. E E Saturno ser representa. sagrada também, né? Uhum. Tanto que é muito usada em templos, né? A geometria mesmo é sagrada, embora a geometria seja uma arte liberal de Júpiter, né? Mas tem essa relação da estruturação, né? Do belo. Eu acho isso muito interessante também. Sim, também Saturno representa o corpo, né? E o corpo tem alguma estrutura, né? Uma beleza. Então, acho que faz muito sentido. E a necessidade de harmonia do corpo também para encontrar saúde, né? Porque é através da harmonia, do equilíbrio, que se manifesta a vida, né? Uhum. E aí a gente vai puxando que tem muita coisa ligada, né? Eu percebo que parece que uma coisa vai ligando a outra. O próprio simbolismo das coisas do dia a dia. A gente nunca vai pegar uma coisa que é puramente um planeta só ou um signo só. A gente percebe que tem uma manifestação maioritária de algo, mas sempre vai ter uma mistura ali de vários elementos. Sim, sim, sim. O Doug perguntou a função de Saturno, como a função de Saturno muda da horária para Natal. Não é que muda, é que em horária a gente especifica mais o significado acidental dos planetas e não o essencial, porque horária ela está lá para responder a pergunta do momento, da, do que a pessoa especificamente está dizendo. Então, Saturno ele tem um significado muito fixo, né? Como os outros planetas, de pessoa velha, áspera, limitação, mas isso vai ter que se adequar ao momento da pessoa. E para a gente ter essa variedade, a gente tem que olhar a regência das casas, que em pouco tempo muda. Então, por exemplo, se você perguntar sobre uma mulher e Saturno estiver lá na cúspide, for regente da casa 7, não significa que ela é uma pessoa velha, mais velha que você. É só que Saturno estava lá para representar ela. Na horária é como se fossem atores que estivessem representando outras pessoas, entendeu? Então, não é que se o regente da casa 1 for você, não significa que você é uma mulher e o Marte, que é a gente da casa 7, é um homem, uma mulher masculinizada. Em astrologia Da mesma natal ainda forma, a gente também no vê. mapa natal vai depender da casa que rege, né? Então, Na astrologia natal também tem essa questão da regência das casas, da acidental, que muita gente esquece. Mas isso é um pouco mais forte na horária.
Não sei como vocês conseguem entender tudo isso. Eu tento e não vai. É que tem que começar com Saturno, com paciência, né? Desde o básico. O que eu vejo Sim. normalmente as pessoas quebrando mais a cabeça e tendo mais dificuldade, demorando mais ainda para aprender, é porque elas querem pular a etapa, né? Então pegam lá, já querem sair interpretando o próprio mapa e sabendo o significado de Saturno na casa 9, regendo a casa 6 e fazendo aspecto com Marte e conjunto com Urano, igual o outro perguntou ali agora há pouco, né? Então é tipo assim, eles querem saber tudo, mas eles têm que pegar específico o significado das casas, dos planetas, né? E aí sim ir construindo uma linha de raciocínio. Boa noite para o Maurício, que chegou Boa agora. noite, Ele ficou Maurício. lembrando de colocar os lembretes nos stories, que eu esqueço. Também esqueci. Mas é isso mesmo, é É uma coisa porque meio de astrólogo, né? Que esquece de fazer o marketing. Meio eremita. é também um pouco difícil, né, para a pessoa que está começando a estudar astrologia, porque a gente tem que lembrar que a astrologia também é uma linguagem, né? E para a gente entender melhor a astrologia, a gente tem que aprender essa linguagem e traduzir o céu. Não é algo estático, sabe? Que você pode ler Saturno em casa tal, em tal signo significa isso. Não. Tem uma essência naquele símbolo. Palavras coerentes nesse signo, naquele símbolo, que naquele exato momento de algum contexto de mapa horário ou vida da pessoa em mapa natal, a gente tem que aplicar. Então, não é um trabalho muito simples. E às vezes demora muito tempo para a gente ficar habituado a ele. Então, o Leandro e o Maurício estão de piadinha interna aqui, os dois. Hum. Aí a pessoa fica distraída lendo os comentários aqui. Eu adoro culpar Mercúrio, retrógrado, culpar as coisas, mas nem sempre é isso, tá, gente? É. Ai, ai. O Doug perguntou quais são os benefícios de se entender a astrologia. Eu acho que isso tudo que a gente estava falando de colocar o simbolismo nas coisas, conseguir traduzir o simbolismo, faz a gente entender melhor o próprio mundo, como um todo. Então, acho que esse, para mim, pelo menos, sempre foi um dos grandes benefícios, né? Porque conhecendo o mundo, dá para se conhecer um pouquinho melhor do criador dele, né? Sim, claro. E depois que eu descobri isso, que a astrologia não é essa coisa estática de revistas, é mais como uma forma de traduzir, como o Fowler chama, o esqueleto da realidade, assim como poesia, arte, quando a gente começa a perceber padrões bem enfatizados em obras de arte, seja de literatura, música, pintura, isso me deixou muito fascinado, porque a astrologia não é mais aquela coisa vulgar, né, de falar sobre o eu, mas falar sobre o mundo, né? E é isso que significa ó, as 12 casas. É você no mundo, não só você. Eu estava assistindo uma aula do professor Gugu hoje sobre astrologia e cosmologia medieval, né? E ele fala muito isso. Você tem que se esforçar para aprender astrologia. Não é um milagre, né? Você tem que pedir sabedoria para Deus para você conseguir entender. Não é tão simples assim, né? E aí as pessoas ficam querendo pular etapa, querendo entender só do próprio mapa, não entendem o verdadeiro valor que a astrologia tem, né? Isso é fantástico. Ler um pouco da alma que Deus escreveu em nós, o Leandro comentou aqui. Sim, E saber, então, utilizar melhor, né? Não é pra ver se o crush combina só e. Ai, meu Deus do céu, querer justificar as coisas pela astrologia também, né? Fica aí com o básico, então. Fica colocando a culpa em Mercúrio retrógrado, né? Quais são os personagens saturninos dos filmes ou da literatura?
O personagem que me surgiu logo quando fizeram essa pergunta foi Nestor, da Odisseia. Não, da Odisseia não. É, da Odisseia também, mas da Ilíada. Aquele guerreiro velho, sábio, que já passou por muitas coisas na vida e mesmo assim se encontra no campo de batalha, mas está lá para aconselhar os heróis que têm a força da vitalidade, mas não têm a sabedoria da experiência como ele tem. Personagens assim, velhos, mais sábios, que estão lá para aconselhar, tem aquele aspecto um pouco áspero, eles são saturninos. Normalmente eles são os vilões. Sim, sim, sim. Porque quando o Saturno é o vilão, ele está planejando conspirar com a autoridade local do rei. E um exemplo que eu acho bem enfatizado é naquele desenho Avatar, a Azula, irmã do Zuko. Ela me parece ser uma pessoa bem saturnina. O tema é Saturno, né? Inclusive, nosso amigo Maurício, astrólogo aqui, perguntou qual que é o tema. O Maurício é super saturnino no Instagram dele, né? Tá ele com aquela cara de sério, de malvado, tudo preto e branco, entendeu? Tudo meio escala de cinzas. O Darth Vader também parece meio saturnino, É, ele né? é. Contra Sim, ali contra a, a, a força, né? Ele é do lado negro, então tem toda essa relação também, né? Desses opositores, opositor do sol, opositor do rei, opositor da ordem hierárquica, né? No mais natural. sim, sim. E o Felipe perguntou se eu tenho signo de Saturno no ascendente. É, meu ascendente é Aquário. Mas não é por isso não que eu falo. Bem. Ah, é sim, foi desmascarado. Ah, o Batman também, ele é bem saturnino. Verdade. Eu lembro também do Célio Barros. O Célio Barros é um astrólogo que está morando na Noruega. Ele quis se isolar. Ele tem Saturno no ascendente em Gêmeos, né? Ele tem as mãos bem ossudas. Ele mesmo fala, a voz dele é meio. Então ele é super engraçado. Ele é bem saturnino também. Num programa japonês que eu tava vendo, inclusive postei no meu Instagram, tem um personagem que ele tem uma característica bem saturnina, que era um vilão também, mas ele era um vilão porque não tinha família. Ele tinha uma certa inveja das pessoas que tinham família. E, como vocês sabem, né, Saturno, ele é o significador natural dos pais, né? Ele queria ter uma família justamente para ser pai. E o que ele faz? Ele mata as pessoas, sugando as almas dela, e incorporando em bonecos. E daí ele cria a própria família e tira uma foto. E uma coisa interessante é que Saturno também representa fotos, porque fixa um momento. E eu achei isso bem interessante, porque num programa assim, sem intenção alguma de ser culto, até um programa infantil japonês, esse simbolismo de Saturno ser tão belamente exposto. Ele mata as pessoas, né? Que, como a gente falou, Saturno representa a morte e o fim das coisas, mas também transporta a alma dessas pessoas num corpo, né? Que são os bonecos. Eu ia falar que medo disso aí, mas o medo também é saturnino, né? É. Ah, o Eduardo perguntou na astrocaracterologia, me parece que o Olavo coloca significados muito precisos fixos para os planetas. Exemplo, Saturno, razão, Sol, intuição. Essa abordagem está errada? Eu acho que ele coloca de uma forma para simplificar, né? Que muitos astrólogos acabam fazendo isso. Eu não me meto a dizer que tá errado, mas eu acho uma forma muito simplista de tratar dessa forma, sabe? Talvez para fixar o conteúdo se utilize essa abordagem. Você chegou a estudar, Thiago? Acho a caracterologia, não. Vi muito pouco dela, então não posso opinar muito. Falaram do Sasuke, eu acho ele fleumático também. Ele tem características saturninas, mas em relação ao temperamento, eu acho ele fleumático. Ele é uma pessoa
que leva muito os desejos acima da razão. Aquele homem da cobra, o Ah, homem da cobra é Orochimaru, se eu não me é, engano. sim, sim. Olha aqui, eu vou revelando que eu já assisti Naruto, tentando me enturmar com vocês. É, ele parece um pouco Saturnino, né? Por conta da a própria aparência melancólica, né? É, ele é. A solidão que ele procurou. Ele parece ser bem tanto melancólico quanto saturnino. Vocês só lembraram de vilões, né, saturninos? Mas pior que eu não consegui lembrar de nenhuma pessoa do bem, eu ia falar, nenhum herói que é Saturnino, né? Tem, a gente lembrou do Batman só. É, do Batman. Aquele. Eu esqueci o nome, mas tem aquele que é cego, né? Que é justiceiro. Eu esqueci o nome dele, que se veste de vermelho. Não, não Não sei. lembro. Não lembro não, mas ele é bem saturnino. A Aline revoltada que a gente começou a falar de Naruto aqui. Eu Eu também não também gosto, não não. sei, né? Passei da fase, não vou falar nada, né? Mas passei da fase, mas a galera começou a se empolgar aqui. Falei, não, tá É, bom, então, Demolidor. volta da fase, volta. Gandalf, ele é o próprio Gandalf, ele tem uma característica bem saturnina, que lembra muito Nestor. Aquela pessoa sábia, já experiente, ele é bem saturnino. Uma galera falando do Demolidor. Sim, sim, ele é aquele que eu me referia, que era o cego que trabalha na noite, o justiceiro. Ele é bem saturnino. E ele é um exemplo de católico, né? Praticante. Eu sou totalmente por fora de super-herói, gente. É, eu sei pouco também. O que mais vocês querem saber, galera? Podem fazer perguntas. É, eu acho que de simbolismo, assim, a gente já trouxe bastante, né, do significado. Mestre dos Magos, eu acho que ele é bem jupiterino. É a pessoa que sempre tá alegre, né? Talvez Frieza, Doug. Acho Frieza Saturnino. Nem me atrevo. Aquário tá ligado à ideologia mais por uma situação um pouco moderna, porque ele está associado a revoluções, ideologias, mas ele é o signo que representa o pensamento físico, ou fi, estruturado e fixo. Eu acho que o Então, próprio por símbolo isso, de aquário, né, do jarro jorrando na altura da cabeça, pode simbolizar isso também, né, das a ideias, razão das que alimenta, né? ideologias, Sim, e né? muita gente toma a ideologia como um, uma razão de viver. E Por a isso que ideologia também ela controla, ela limita. Se você está preso numa ideologia, né, você pode ser controlado pela ideologia também, né? Então, até eu estava explicando esses dias que Aquário ele é o terceiro signo de ar. E o ar ele fala justamente das ideias, no sentido de comunicação, né? O elemento ar ele traz esses significados para gente. Então, o ar fixo é a cristalização de um pensamento, uma consolidação do pensamento. Então, eu vejo bastante dessa forma também. E quanto ao rebelde, né? O opositor, né? O anarquista, justamente porque ele também está oposto a Leão, que é o rei. Né? Então, se ele se opõe à realidade, à realeza, ao rei, ele naturalmente pode assumir essas características mais rebeldes, né, contra sim. o reinado. E o rei, né, que é o Sol, ele justamente tem signos, é, seus signos são de fogo, né? Leão e Áries, porque o Sol está ligado mais à ação. E
o Sol é o astro, digamos assim, mais forte, né? Porque é só ele se encostar com outro planeta que outro planeta fica eclipsado, fraco, o que é a combustão. Então, eu acho interessante que Saturno tenha Áries no seu domicílio, porque para você derrotar uma pessoa assim toda forte, né, de força, o único modo é pelo pensamento. Deve ser por isso que Saturno gosta tanto de signos de ar. A triplicidade E diurna, inclusive, dele é de ar. o furacão, né, que é o ar mais violento, no centro dele tem o vácuo, o silêncio, né? A, a concentração. Então tem também uma possibilidade ali de se salvar ou de Sim, sim. sair da confusão. Uma forma mais madura. Uhum. O Marcos compara também com o maestro, né? Com essa capacidade de reger com os gestos e fazer tudo acontecer. Sim, sim. Faz muito sentido. Até pela aquela analogia com o Nestor, né, que aponta a decisão certa para pessoas menos experientes, menos jovens do que ele. O preferido é Aquário, local preferido de Saturno. Principalmente se for pela manhã, porque ele vai estar na dignidade de triplicidade de Júlio. um. Que mais, gente? Perguntem. A gente já falou sobre o temperamento de Saturno, né? Que é melancólico. A gente já falou muita coisa. É hoje que o bicho pegou. Você não viu, não? Entraram aliens invadindo, o anticristo nasceu. Foi hoje a grande conjunção com a lua nova. A gente falou no comecinho da live onde é que tá nosso Saturno. A gente se denunciou aqui. Tá fraco. Aqui tem todo mundo de 96 a 98. Os jovens, esses jovens. Eu até falei sobre a grande conjunção em Aquário, né? Fiz uma live falando sobre isso. Acho que foi. Ah, foi esses dias aí. Não lembro que dia que foi. Sim. E falei um pouquinho desse simbolismo de Saturno também, um pouquinho desse simbolismo de Aquário. O Gu sempre diz que Saturno é a sede que temos e sempre vejo que ele diz que devemos entregar os frutos para Deus saciar. Por que ele dá essa sede em nós? Ah, eu nunca vi ele falando isso. Eu acho que eu não sei explicar. Eu já vi ele dizendo isso. Eu acho que ele quis dizer isso no sentido que Saturno ele representa, digamos assim, aquilo que nos falta, que não temos no momento, sabe? É onde sentimos necessidade de sair no mundo e procurar aquilo. É o desconforto, né? São os Tanto que é maléfico, sabores, né? desilusões da vida. E E, na e ele desilusão também é é, um. Hum? e Pode ele é dizer. seco, né? Sim, sim. E na desilusão é onde a gente mais se dá conta de quem somos nós, né? E do que não temos. E daí que devemos recorrer à graça de Deus para ter aquilo que temos, que não temos. O João Pedro tá falando sobre os personagens da Caverna do Dragão. Eu não lembro não muito do desenho. Não, João Vitor. Não lembro muito não do desenho da Caverna do Dragão.
mas geralmente a gente pode relacionar personagens a planetas. Eu acho até mais fácil do que a temperamentos. E o Doug perguntou qual a diferença de Saturno para a astrologia medieval para a moderna. Olha, na moderna eu confesso que eu não li muito, fora o que a gente sempre encontra em sites, né? Mas na medieval tinha uma visão, como a gente falou, excessivamente pessimista de Saturno por ele ter esse sentido desagradável na nossa vida. Então ele é sempre rotulado como o grande maléfico. E pelo que eu vi, até que na astrologia moderna não se há. É porque na astrologia moderna sempre tentam amenizar as coisas para deixarem as coisas bonitinhas. Então eles acabam amenizando um pouco esse simbolismo desagradável que representa Saturno. Mas geralmente até mesmo os modernos falam dessa dificuldade que Saturno representa na gente. É, normalmente eles falam sobre problemas, responsabilidades também, então não sei se foge muito, mas eu também não sou especialista. Estudei um pouco de astrologia moderna no começo, mas eu acho que é um dos que acaba não ficando tão distonante assim. Sim, sim. Falam muito do retorno de Saturno, né? Ai, meu Deus, lá vem. É algo que todo mundo pergunta. Você abriu a porta agora. Teve um dia que eu tava assistindo uma live do Maurício, daí do nada ele me convidou pra participar. Eu nem sabia do que era live, entendeu? Eu entrei de, tipo assim, de penetra, porque ele convidou, e de repente tava a gente lá falando de retorno de Saturno. É um assunto que tem muita polêmica no meio astrológico e acho que até é um dos assuntos que leigos mais procuram saber dos astrólogos, né? Como será o retorno do Saturno deles. Dá muito Mas medo. isso, sim, sim. Mas isso é bem variável, porque às vezes pode ser significativo no mapa de uma pessoa, outras vezes não. O Doug perguntou quais são os nossos temperamentos. O meu é colérico. E o Eu seu, sou amor? colérica pneumática. Ah, sim. Sou colérico puro. Não parece, você é tão de boas. É, todo mundo fala isso. Tem que investigar isso. Muito mal contada essa história. Tem muito colérico astrólogo, né? O Maurício também é. Sim, sim. Esses dias eu Acho tava dando que uma aula e tinha um monte, né? A gente calculou o temperamento do Gugu, calculou o temperamento do Olavo, tava ensinando ela a calcular temperamento, né? Tudo colérico. é porque o temperamento tem mais essa característica física, né? Não tanto psicológica. E no meu caso, eu sinto necessidade de fazer atividades coléricas, como atividade física. E eu até comentei recentemente no meu Instagram, eu sou uma pessoa que funciona mais fazendo do que pensando. Se Uhum. eu preciso fazer uma decisão, ela tem que ser aquela decisão firme do momento, sabe? Que tem que mostrar um pouco de atitude. Se eu for ter que pensar, eu não funciono bem, não. Bom, galerinha, eu acho que esgotamos o assunto. É. Vocês têm alguma pergunta? Eu pareço sanguínea, mas é um personagem, gente. Eu, nas primeiras vezes que eu fiz live, que eu fiz vídeo, nossa, eu não sabia nem pra onde olhava.
Eu fui A minha, aprendendo lu- a ficar mais comunicativa. a minha lua que é fleumática, isso acaba influenciando um pouco a minha maneira. Mas temperamento mesmo é colérico. Eu tinha mais alguma coisa que eu estava tentando lembrar de Saturno exaltado em Libra, é, mas eu não. Eu lembro que eu assisti uma explicação do Marcos, assim, que me deu uns insights legais, né? Eu acho que ele estava explicando sobre literatura, e aí tinha uma relação de Saturno, né? Com o próprio Satã, né? E lembrando que Libra é o domicílio de Vênus, e Vênus, ela também é conhecida como a estrela da manhã, a estrela d'alva, Vésper, Lúcifer, né? Portadora da luz. Sim, sim. E, e aí eu lembrei disso aí também. Inclusive, ele chega a dizer que Saturno em Capricórnio também representa, tem uma representação luciferina também. Até pela essa questão de Saturno ser oposto ao astro-rei, né, que representa Deus, que é o Sol. E ele jubila na 12 justamente por ser algo que não é acessível para nós também, né? A casa 12. O Felipe de Alexandre falou para a gente falar um pouco sobre o nosso trabalho. Ai, eu tô perdida agora que eu não tinha visto. Eu no comecinho da live eu tava falando que você trabalha um pouquinho mais com horário e eu trabalho um pouquinho mais com a Natal, né? E aí eu ia Sim, abrir um espacinho pra você falar um pouquinho mais também. Acho legal a gente falar um pouquinho. sim. Como é que Eu, funcionam tra suas consultas, inclusive, que eu também não sei. eu trabalho com horária. Eu estudo com o John Frolley, né? Ouvi os cursos, o curso de áudio, né? Que na verdade não é um curso, mas são aulas que ele fala um pouco da técnica dele de horária, fica analisando mapas. Eu acabei absorvendo um pouco disso. E agora eu estou fazendo a tutoria de horária, que ele fica me acompanhando, falando conceitos de astrologia no geral e aplicando eles em horária. Aí o que ele faz? Eu estou na parte mais prática do curso agora. Ele fica me mandando um mapa e eu analiso. Ele faz correções ou responde dúvidas ou diz algo que complementa algo que eu falei. É um ótimo professor. Sem ele, eu nem conseguiria estar fazendo um horário. E nas minhas consultas é o seguinte: a pessoa faz a pergunta para mim, eu dou o tempo para estudar a horária, para saber a pergunta e depois escrevo a resposta. Fico tirando dúvidas da pessoa. Porque a horária ela tem essa característica de ser um pouco mais pragmática, de ser uma situação específica que a pessoa está passando, né? Então eu analiso com base no contexto da horária e dou a resposta dela. Eu estou também estudando a astrologia natal também com o John Fowler, mas não a tutoria, mas ouvindo as aulas dele. Mas ainda não estou fazendo consulta natal, não. Ah, E eu você? já fui na Natal direto. Metida, nem conhecia essa galera aí toda. E a consulta é bem simples, né? Pegando os dados da pessoa, faço o agendamento e faço por videochamada a consulta. Porque eu acho mais prático para poder tirar dúvidas e ir direcionando o conteúdo para o que a pessoa está querendo saber. Porque, como vocês assistiram a live, tem muita informação que a gente pode tirar, né? E da Sim, astrologia horária é mais específica da pergunta, né? E o Natal é sobre você e sua vida toda. Então, tem algumas questões específicas que é mais interessante mesmo abrir uma horária, né? E já se é para autoconhecimento, né? Ou uma, uma percepção melhor, né? Da sua trajetória, de como estão as áreas da sua vida, é mais interessante fazer uma Natal mesmo. sim, sim. Até no Natal é bem interessante você analisar o mapa de uma pessoa sabendo o contexto da vida dela, né? Como ela vive, se ela é solteira, Sim. casada, se é padre.
É, que Porque, daí já dá diferença, né? A gente tem livre-arbítrio. sim, sim. E é algo até que eu tava falando esse dia pra uns amigos meus. No mapa natal, lá você tem todas as suas possibilidades de vida. Não só a coisa que vai te acontecer, né? Mas possibilidades reais, que você tem a escolha de fazer ou não. Você poderia ser um grande general, mas não casou numa família rica que pudesse proporcionar uma educação para você ser militar, ou então não tem nenhum tipo de guerra no momento da sua vida inteira. Então você não tem esses meios de fazer com que a sua vocação, a guerra, por exemplo, se concretizasse, porque não há meios. Então é bem interessante mesmo um modo como a astrologia natal pode se expandir, né, no quesito de possibilidades. Porque às vezes na vida de uma pessoa não há somente uma escolha, né? Mas sim várias. E por isso que muita gente, como com o mesmo mapa, tem estilos de vida diferentes. Mas a gente estudando esse tipo de vida diferentes, a gente pode encontrar uma coerência simbólica, mesmo nessa diferença. Eu acho que até ouvi uma vez você falando, Amanda, de duas pessoas que estavam analisando um mapa natal, que as duas têm profissões diferentes, mas são profissões relacionadas à casa nova, né? Uhum. E mapa de gêmeos é muito assim, né? É, eram duas irmãs, né? Uma era juíza e a outra trabalhava com alguma coisa cultural. E eu também já conheci dois gêmeos que os dois eram professores. Um era professor de matemática, exatas, e a outra português, mas eram professores. Então sempre vai ter essas possibilidades, né, do simbolismo. Isso é muito legal, muito interessante. Sim. Por isso é importante o contexto, né? A astrologia é aquele símbolo que você vai ter que traduzir para a realidade da vida da pessoa daquele momento, né? Digamos que você veja um mapa natal nesse meu exemplo, da pessoa ser general. Só que ela nunca teve a oportunidade de ser general. Aí você vai falar a vida dela enquanto general. Vai ser um pouco abstrato demais, né? A live vai ficar salva se tudo der certo, sim. Estão perguntando aqui. Mais alguma pergunta? Esse é o momento. Grata, a Amanda explica muito bem, tem boa didática, muito grata. Só Sim, dou aula desde os 16 anos, eu tento. Então acho que dá pra gente finalizar. E a gente continua nos stories, interagindo. sim, Marcamos sim. a próxima logo também. Grata pela participação de todos, foi bem divertido, foi bem legal, assim, ver que bastante gente participou. Sim, muito obrigado a todos que acompanharam e agradeço o convite, Amanda. Gostei muito de fazer a live com você. Grata, gente, até. Meu namorado puxando o saco ali.